Bom dia, bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é sistema endócrino. E o que seria um sistema endócrino? O sistema endócrino ele tem a função de promover a integração entre o meio, os estímulos e o nosso organismo, buscando um equilíbrio do corpo, não é? E ele é constituído por um conjunto de glândulas que se associam ao sistema nervoso e, consequentemente, conseguem coordenar as funções do nosso organismo. Bom, esse é o conceito e a constituição do sistema endócrino. Então, para a gente compreender melhor como essas glândulas são formadas, nós sabemos, quando nós já estudamos no tecido epitelial, que o tecido epitelial ele pode ser classificado de dois tipos, né? De duas maneiras. Ele pode ser classificado como tecido de revestimento, né? E também glandular. Nós vamos nos ater hoje ao glandular. Então, as glândulas são constituídas por tecido epitelial, ok? Então, nós observamos que esse tecido epitelial, ele começa a apresentar uma proliferação celular, ou seja, as células começam a se reproduzir intensamente, vindo para a porção interna, né? Acontece uma invaginação de células. E essa invaginação se dá invadindo o tecido conjuntivo. Quando essa invaginação ela mantém um canal de comunicação, né, com o tecido epitelial, mantém um canal de comunicação com a porção celular que a originou, como é nesse caso aqui, por exemplo, formando um ducto secretor, ou seja, um canal, nós classificamos essa glândula como glândula exócrina. Quando nós não observamos isso, quando nós observamos que existe a invaginação e, de certa forma, essas células acabam não se vinculando mais a esse tecido epitelial, né? E aí, então, forma como se fosse uma ilha, vamos dizer assim, sem comunicação com o tecido que a originou, nós formamos uma glândula endócrina. Então, na glândula endócrina não se tem canais, como na glândula exócrina existe. A glândula exócrina, ela libera as substâncias que a glândula produz, ou seja, que essas células que estão aqui produzem, para o meio externo ou para uma cavidade, através desse canal. Como é o exemplo, como por exemplo a glândula sublingual, submandibular, né? Ou então a glândula sudorípara, mamária, né? Então, quando essas glândulas têm canais e esses canais se comunicam ou com o meio externo, como por exemplo a glândula sudorípara, ou ainda com uma cavidade, como a glândula sublingual, a cavidade tendo contato com a cavidade oral, nós classificamos essa glândula como exócrina. Quando nós classificamos a glândula como endócrina, isso quer dizer que a substância que essa glândula produz, ou seja, que essas células que constituem essa glândula produz, elas vão ser liberadas diretamente na corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, da hipófise, da glândula suprarrenal, da tireoide e assim por diante. Bom, então aqui nós temos mais uma vez mostrando a diferença crucial entre elas. Isso aqui, no caso, representa uma glândula exócrina, porque tem canal, e elimina a secreção produzida pelas células que formam essa glândula, ou para o meio externo, ou ainda para uma cavidade. E aqui nós temos uma glândula endócrina, onde as substâncias que as células que constituem essa glândula produzem são liberadas direto para a corrente sanguínea, ok? E aqui nós temos os tipos de glândulas endócrinas, como essas, exócrinas, como essas, e nós temos as mistas. O que seria uma glândula mista? É que faz as duas coisas. Ela tem tanto uma parte que faz uma liberação da substância para uma cavidade, como também libera substâncias para a corrente sanguínea. Então, exemplo típico de uma glândula mista é o pâncreas, que nós veremos a seguir. Bom, então vamos ver cada uma delas. Glândula exócrina. Aqui nós temos a sublingual, submandibular e a parótida. Todas elas são glândulas exócrinas porque, através de um canal, tá vendo? Liberam a substância em uma cavidade, que é a cavidade oral, por exemplo. Aqui nós temos um caso de uma glândula endócrina, que é a tireoide, né? E ela libera através da corrente sanguínea a substância que ela produz, o hormônio T3, que é a triiodotironina, ou T4, que é a tiroxina, ou a calcitonina, né? E aqui nós temos a glândula mista, que é o pâncreas, olha aqui, ó. E você vai observar que o pâncreas ele tem uma porção exócrina, tá vendo? Ó? E tem uma porção endócrina. Quando o pâncreas
bota a sua porção endócrina para trabalhar, ele produz alguns hormônios, como a insulina, por exemplo, como o glucagon. E aí ele libera esses hormônios diretamente na corrente sanguínea e vão atuar sobre órgãos específicos, que nós chamamos de órgãos-alvos, né? Todo hormônio sempre atua sobre um órgão-alvo, que é o órgão no qual ele pode influenciar a atividade, né? E aqui nós temos a porção exócrina. E na porção exócrina, a glândula produz uma substância e, através de um canal, chega, por exemplo, a uma cavidade ou ao meio externo, que é esse caso aqui, né? Aqui nessa porção exócrina, você tem a produção do suco pancreático, que é uma substância rica em lipase, amilase, pancreática, que são enzimas que auxiliam a digestão. E você observa que ele tem um ducto, ou seja, um canal, e cai diretamente em uma cavidade, que aqui é o duodeno, mais especificamente, né? Isso aqui é o intestino delgado. Classificação quanto à eliminação de substâncias. Então, essas glândulas podem eliminar substâncias de algumas formas específicas. Por exemplo, quando nós classificamos a glândula como holócrina, isso quer dizer que as células que constituem essa glândula, quando elas precisam eliminar as substâncias que elas produzem, a célula sai inteira com a substância, ok? E quando a glândula tem células, né, que eliminam somente ou exclusivamente a substância, que é o hormônio, nós classificamos essa glândula como merócrina. Ok? Só libera a substância, não libera a célula inteira envolvida da substância, não. Quando é apócrina, parte da célula dessa glândula vai sair para que a substância possa ser eliminada. Então, holócrina, a célula toda sai da glândula para que a substância seja eliminada. Merócrina, somente a substância sai para que, assim, possa ser eliminado, né? Apócrina, parte da célula sai, porção do citoplasma sai para que a substância seja eliminada dessa glândula. Eliminada, que eu digo, possa ser utilizada pelo corpo, né? Ficar disponível para o corpo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios, né? Os hormônios, eles podem ser constituídos por proteínas ou por lipídios, né? Esteroides são substâncias lipídicas, né? Por exemplo, a insulina é um hormônio proteico, a progesterona é um hormônio esteroide, a testosterona é esteroide também, ok? Qual a função? A função é promover a homeostasia, ou seja, a função é promover o equilíbrio do organismo. Então, os hormônios, eles sempre buscam o equilíbrio do organismo, a homeostasia, né? E eles atuam sempre, como nós já falamos antes, sobre um órgão-alvo. Não adianta você colocar um hormônio que atuaria sobre o órgão X para atuar sobre o órgão Y. Por quê? Para que ele atue sobre esses órgãos, ele precisa se ligar a ele. Então, tem proteínas de membrana nas células que promovem essa conexão entre eles e possibilita, então, a atuação do hormônio sobre o órgão. Se não tem conexão, não tem como ter atuação. E como é que o corpo sabe esses hormônios precisam continuar sendo produzidos ou não precisam mais ser produzidos? Qual é como acontece uma regulação dessa produção hormonal, né? Essa regulação pode ser uma retroalimentação positiva ou negativa. Na retroalimentação positiva, quanto mais se tem o estímulo, mais se produz o hormônio, né? Então aqui nós temos um exemplo. O bebê cresce no útero, iniciando o trabalho de parto. Aí você vai ter o estiramento do colo do útero, né, que é da base do útero. Isso estimula a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, ocitocina, causa contrações uterinas, né, para que o neném possa nascer. Então, quanto mais o neném empurra o colo do útero para querer nascer, mais o útero se estira, né, mais o colo do útero se estira e, consequentemente, mais hormônio ele libera. Não é isso? Mais hormônio é liberado, melhor dizendo. E aí esse hormônio estimula mais ainda as contrações uterinas. Então, isso é uma regulação da produção hormonal, chamada de retroalimentação positiva. A retroalimentação negativa já é o oposto. Por exemplo, aqui nós temos a hipófise, né? Que é uma glândula que está lá na região encefálica. E a hipófise tem duas porções, neuro e adenohipófise. Nós vamos nos ligar nessa porção aqui, que é a da adenohipófise. Essa porção libera um hormônio chamado FSH, que significa hormônio folículo estimulante.
Esse hormônio estimula, vai para a corrente sanguínea e através da corrente sanguínea ele consegue chegar lá no ovário. E estimula o ovário a produzir alguns hormônios, como por exemplo o estrógeno e também a progesterona. E o que a progesterona faz? Ela é liberada pelos ovários e vai atuar concluindo o amadurecimento do útero e de glândulas mamárias, para que essa mulher, caso ela venha engravidar, ela consiga gestar, né? Ela consiga gerar o neném e ter sucesso. Depois que a progesterona conclui, né, o amadurecimento de útero e glândulas mamárias, depois que ela consegue efetivar essa conclusão, ela simplesmente cai na corrente sanguínea. E o fato dela cair na corrente sanguínea vai fazer com que a adenohipófise pare de produzir esse hormônio FSH. Consequentemente, se o hormônio FSH não é mais produzido, o ovário deixa de produzir a progesterona. E aí o índice de progesterona cai e a mulher menstrua, porque o corpo entende que ela não está gestando, né? Ela não está grávida. Então, aqui, por exemplo, nós observamos que existiu uma retroalimentação negativa, porque o estímulo continuou, mas esse estímulo, né, fez com que se tivesse uma deficiência ou uma redução da produção do hormônio. Tudo bem? Bom, principais glândulas, né, do sistema endócrino. Vamos lá. Nós temos aí a pineal, o hipotálamo, a pituitária, a tireoide, paratireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, nas mulheres o ovário e nos homens os testículos. E aqui fica a nossa mensagem de hoje. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Um beijo e fiquem com Deus.